Bom dia a todos, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, hoje dia 30 de julho de 2025, os quais já ouviram o vídeo anterior, eu peço desculpas, estou refazendo porque eu errei sobre a definição de uma palavra do título da palavra principal, que está em Tiago, capítulo 4, verso 17, que vai nos trazer uma orientação que diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, Tiago era irmão de Jesus Cristo de Nazaré. As escrituras dele foram escritas entre 11 anos após a ressurreição do seu irmão, Jesus Cristo, e 29 anos, ou seja, foi num período de 18 anos que ele elaborou essa escrita, que ele elaborou, inclusive é chamado como livro da sabedoria. Livro da sabedoria do Novo Testamento, porque no Velho Testamento temos os Provérbios, que é o livro da sabedoria, e a palavra diz aqui que os cristãos, olha aqui, ora bem quando ele vai falar, as verdades fundamentais. Os cristãos devem receber sabedoria de Deus para permanecerem fiéis em meio aos sofrimentos e conflitos. O fato de ouvir a palavra de Deus deve levar a praticar a palavra de Deus. Então é isso, quando Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra a mim e a vocês, é para que de fato possamos praticar a palavra, mudar a nossa vida, a nossa forma de viver, assim como nessa interpretação também vai dizer que esse ensinamento é para que a gente modifique o nosso comportamento. Então é isso. Eu me lembro muito bem que uma vez eu precisei de um gabinete. Gabinete, geralmente, para aqueles que estão numa liderança de uma igreja, que tem ministério numa igreja. Logicamente que existe o gabinete para aprimoramento e tudo, mas nessa ocasião foi para uma disciplina. E o meu pastor, muito sábio, meu presidente, ele não me exortou, ele não me deu um puxão de orelha forte, mas o que ele fez? Ele começou a me passar textos, tipo, Marcos, vai ler a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Ele não disse, mas ele não disse isso, e também eu trago agora, porque a verdade que é a palavra de Deus, ela cura, liberta, restaura. Por isso que João 8,32 nos contempla com conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, a palavra está trazendo para nós nessa manhã que a gente deve fazer o bem, se a gente não o fizer, a gente está pecando. Então, é isso que a gente tem que modificar na nossa vida, no nosso comportamento. Por isso, então eu trago o texto completo que diz, o título é A Falibilidade dos Projetos Humanos. E que é essa falibilidade? Vem de falível, logicamente, que é sujeito ao erro, à falha. Se a gente trazer para a nossa, economicamente falando, diz sobre falência. Então, é isso, meus irmãos. Então, que a gente não seja falido em nossos projetos humanos. Olha bem o que a palavra diz. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante
a essa é maligna. Portanto, é o versículo-chave, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, olha bem, quando fala que a falência dos projetos humanos, ou seja, os erros dos projetos humanos, é dessa forma, porque quando a pessoa pensa que ele é alguma coisa, que ele determina o futuro dele, como diz aqui, a palavra está dizendo que nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É isso, irmãos. Se a gente for entender, eu já estou chegando aos 50 anos e eu estou vivo hoje, porque assim Cristo Jesus quis. E Deus, logicamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e Deus é um só Espírito. Ele quis assim, ele me deu os livramentos, ele me deu a condição de vida, eu vim nesse mundo porque ele quis. Hoje eu sou um crente, ministrador da palavra porque ele quer. E eu espero em Cristo que ele queira cada vez mais e que ele possa se revelar a mim de acordo com a boa vontade dele cada vez mais. Porque é isso que eu tenho prazer nessa vida. Eu não vou dizer para vocês que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vou para o Nordeste, que eu vou ganhar dinheiro, porque isso não condiz. Porque eu saí da minha cidade em Minas Gerais em 1997 para 98 e fui para o coração financeiro do Brasil, que era o estado de São Paulo. E lá eu não ganhei dinheiro. Lá, pelo contrário, eu adquiri dívidas, na qual quando eu fui convertido pelo Senhor, eu decidi a essa conversão, que é o meu ato de confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu devia muito mais do que eu tinha na época. E não por ter, hoje não por ter, mas por ter a paz, por ser usado por Deus para zelar algumas coisas que o Senhor me confiou aqui na terra, coisas que traz benefícios para alguns, que traz emprego para outros, que é o fato de eu existir, eu, como uma palavra como essa, eu começo a fazer o bem e o ser humano, ele precisa de um abraço, de uma atenção, de um carinho. Então, é exatamente isso. Então, o Senhor tem me ensinado sobre isso. E aqui na sequência, então, como ele disse que somos como a neblina, é exatamente isso. Eu não sei até quando eu vou viver. É se Deus quiser, assim como está dizendo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, olha bem, não só viveremos, meus irmãos. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o projeto de Deus sobre as nossas vidas. A gente tem uma ideia, espera, ora, pede a Deus para que a gente viva muito tempo, para ver nossos filhos, ver nossos netos, ver nossos projetos concluídos aqui nessa terra. Mas quando a gente verdadeiramente busca Cristo Jesus para as nossas vidas, a gente não pode dizer sobre uma coisa ou outra. Hoje eu vivo no Nordeste. Teve uma época, hoje também nem é tanto, que o nordestino saía daqui e ia para o Sudeste para trabalhar e ganhar dinheiro. E o Senhor fez com que no Nordeste eu pagasse as minhas contas que eu constituí no Sudeste. E aqui, além de eu pagar as contas, ele me confiou algumas coisas a serviço dele, zelando para ele. Então é isso. Então a gente tem que dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos. Que bom que eu estou vivendo até os 50 anos e que eu vivo até quando Ele quiser. Mas é Ele que vai fazer. Não eu que vou dizer: oh, vou fazer tal coisa, vou para o Nordeste, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar tantos anos, vou negociar, vou ter lucro. Não é isso. É o Senhor nosso Deus que determina todas as coisas. O que a gente precisa fazer é que o profeta Isaías, há 700 anos mais ou menos anterior a essa palavra, já dizia, olha bem a profecia, Isaías 1, verso 3, a palavra diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura.
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, meus irmãos, aqui está dizendo que os seres irracionais, eles conhecem o seu proprietário, o seu vaqueiro, no caso que é o boi aqui, e o jumento também vai falar sobre a sua manjedoura. Mas Israel, quando a Bíblia fala Israel, está dizendo sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus. Este não tem conhecimento, o meu povo não entende. Mas espera em Cristo Jesus que eu esteja falando com o povo de Deus que entenda. Assim como também o outro profeta Oséias 4, no verso 6, vai dizer que o povo de Deus perece. Aliás, o próprio Deus está dizendo através desse profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o que o Senhor tem feito nas igrejas, através da Bíblia Sagrada, através de cada homem a serviço dele, é que trazendo esse conhecimento até vocês. O que a gente precisa fazer é dar ouvidos, porque às vezes, assim como muitas pessoas já me pediram, olha, faça um devocional mais curto, mas o Espírito não me testificou isso. Mas, gente, meus irmãos, esse devocional é entre 18 e 20 minutos. Nós não podemos tirar 18 ou 20 minutos do nosso tempo diário para um Deus que tem tempo 24 horas para nós, para dar esse ar que respiramos gratuitamente, para nos dar livramentos visíveis e invisíveis que Ele faz sobre as nossas vidas. Não só esses 18 ou 20 minutos, meus irmãos, tire tempo para oração, tire tempos para ir na casa do Senhor, tire tempo para ler a Bíblia Sagrada, não só sendo alimentado pelo o que o Senhor me dá direção para levar até vocês, mas vocês mesmos buscando em leitura. Por isso que eu me coloco à disposição de vocês. Eu sei que eu falo com muitos aqui, muito mais maduros espiritualmente do que eu, que não precisa, mas quem precisar, eu me coloco à disposição. Se tiver alguma dúvida de algum texto, fale comigo. Se eu não souber, a gente vai estudar juntos. Mas, irmãos, não vamos pecar errando, falhando com Deus. Não vamos, aqui como no verso 16 vai dizer, depois que confirma aqui, que se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, não só entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, entendendo que tudo ele fará, assim como o salmista diz no capítulo 37, no verso 5. Mas agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões sobre lá em cima a gente dizer que a gente vai ser isso, vai ser aquilo, que eu vou ganhar dinheiro no estado de São Paulo, eu vou ganhar dinheiro no Nordeste, ou eu tenho que ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro, para a Europa, onde for. Não, meus irmãos, nós estamos aqui a comando de um Deus, assim como a profecias lá de Isaías, como o comando dos bois e dos jumentos, nós somos dentro desse povo de Israel. Nós temos que buscar o comando da palavra de Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É isso, meus irmãos. Então, ouça a palavra de Deus. Ó, Deus está falando com vocês. Essa é a palavra de Deus. E comigo, logicamente, que isso daqui serve para mim. Então, aí depois vai dizer, toda jactância, o que é jactância? Aí depois falou lá, vos jactais das vossas arrogâncias. Jactância é justamente isso. São arrogâncias, pretensões, se autocolocar como maior, ou como lá disse, eu vou negociar, vou ter meus lucros. Não pense que você é um bom negociante. Não pense que você sabe fazer as coisas. Não pense que você mande no seu futuro. Não pense que você manda no seu futuro. Você é como uma neblina que por um instante logo se dissipa. Se Deus quiser, Ele nos dissipa a hora que quiser. Mas que pela compaixão e a misericórdia dele, que tenhamos vida e vida com abundância. Inclusive, que vivamos muitos anos com saúde. Este é o mandamento de Deus nessa manhã. Então é isso. Então vamos fazer o bem, porque o bem é um mandamento. E se pecarmos não fazendo o bem, pecado,
Não, ninguém tem sucesso com o pecado. Vai ter fracassos com o pecado. Vai ter consequências com o pecado. A não ser, como eu imagino que muitos devem estar pensando, assim como eu já pensei outras vezes, assim como um salmista também disse sobre aqueles, o ímpio que prospera. Eu sei que você está pensando assim, mas fulano só dá certo as coisas na vida dele, ele ganha dinheiro e tudo. Irmãos, quando uma pessoa está indo muito bem, com arrogância, com altivez de espírito, com orgulho, com prepotência ou com qualquer coisa nesse sentido, e a vida aparentemente vai bem, é porque é as coisas desse mundo. As coisas desse mundo é do maligno. A Bíblia já afirma: este mundo jaz do maligno. Mas, irmãos, os filhos de Deus, o povo de Deus busca conhecimento, e dentro desse conhecimento, o que precisamos dizer é que, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu e vocês não sabemos de nada. Nós vivemos pela misericórdia do Senhor, pela graça dele, pela compaixão, a bondade e o amor dele para conosco. E os favores imerecidos dele para conosco, eles são eternos. Mas para isso, precisamos ser obedientes. E eu espero em Cristo que eu esteja falando, assim como estou falando comigo mesmo, meus irmãos, mas eu esteja falando com irmãos em Cristo Jesus, que vai ter prazer na palavra de Deus e que vai mudar, assim como o Tiago disse lá, que a sabedoria é essa, é ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus no seu dia a dia. Espero em Cristo que vocês estejam entendendo e que eu esteja falando com os irmãos, filhos de Deus, que não vai mais pecar contra Deus, deixando de fazer o bem. E é isso. Fecho esse raciocínio mais um dia e eu espero mesmo verdadeiramente que estamos juntos nessa jornada, porque somos neblina que logo, logo seremos dissipados. Eu já estou com 50 anos e parece que foi ontem que eu nasci, que eu vivi minha adolescência ali em Santa Vitória, Minas Gerais, que eu fui ali no início da minha vida adulta para Ribeirão Preto. Hoje eu estou no Nordeste já há 14 anos. Então, meus irmãos, vamos ter responsabilidade com essa vida. Vamos ser dentre o povo de Deus que ouve a palavra dele. Que assim seja na minha vida e na vida de vocês para todos sempre. Amém. E abraços.